Jesus, amém? Que bênção, né? Que bom estarmos juntos aqui nesta noite. Eu, Carlos, Juju, né? Voltando aí de férias, estamos novamente, pela graça de Deus, com os irmãos aqui. Então é muito bom estarmos como igreja reunida para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus. Só Ele é digno, irmãos, estarmos aqui, amém? Ele é o nosso centro, né? Ele é o nosso principal aqui hoje. Nós estamos aqui para adorá-lo. Tomara que Ele encontre aqui entre nós verdadeiros adoradores, amém? Também está iniciando com a gente aqui hoje oficialmente, né, no louvor a Marília. Então a gente quer dar boas-vindas para ela, como a gente sempre faz, né? E eu quero aproveitar, viu, Marília, e pedir para você orar ao Senhor nesse momento, consagrando o culto diante dele, amém? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, casa de oração. Lugar melhor não há para estarmos, Deus. Obrigado por cada irmão que aqui entrou, cada família. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Que todos saiam daqui de formas diferentes de como entrou. Pai, em nome de Jesus, nos visite. Tome esse altar aqui em tuas mãos. Abençoa, Deus, os instrumentos, as mãos que vão tocá-los, as vozes. Que possamos fazer tudo para a glória do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, encha-nos do teu poder, encha-nos da tua unção. Deus, eu te peço algo, que possamos, Deus, sermos gratos por tudo que tu és para nós, sermos gratos até na adversidades, sermos gratos nas enfermidades, sermos gratos, Senhor, em tudo. Nós somos gratos ao Senhor por esse momento aqui e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fica à vontade para louvar o Senhor nessa noite. Nós vamos cantar esse cântico que ele fala exatamente de sermos gratos, né, ao nosso Deus. Minha alma cansada
fazer a gente se aproximar dele cada dia mais, do nosso Deus, do nosso Jesus. Amém, irmãos? Sentir a alegria da presença dele. Você pode aproveitar também, irmãos, nesse momento e nessa alegria, né, de júbilo. Você pode trazer seu dízimo e oferta. Fica à vontade nesse lugar. Mas eu te amo.
apenas uma pequena parcela do agradecimento que nós temos, meu Pai. O agradecimento em nossos corações, meu Pai. O pouco que nós podemos dar ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Somos gratos. E nunca será o suficiente, tanto que nós agradecemos pela Tua grandiosa graça, Pai, que o Senhor derrama nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe esse momento. Aleluia. Vamos continuar com a ceia. Amém, irmãos. Amém. Que bom vê-los novamente. Que bom vê-los novamente, depois de 2 finais de semana, né? Agradecer a Edmilson, Cleiton. Nas quartas já tem alguns irmãos nos ajudando aí, né? Por conta da faculdade, enfim. Mas que Deus abençoe. Que Deus aí recompense a vida de cada um que tem aí nos abençoado também com as suas participações. Mas que bom vê-los novamente. Glória a Deus por isso. E hoje, ceia do Senhor. A ceia que não é minha, não é sua, do Senhor. Não é da Batista, não é presbiteriana, Assembleia, Quadrangular, Metodista e por aí afora, né? Mas é do Senhor. Eu quero chamar aqui para poder me ajudar hoje, Julinha e Patrícia. Come here, please. E o Bira com a Lili. Venham cá. Mandalvinha está aí hoje? Saudade. Ficou um tempo fora também, hein? Mas está de volta, graças a Deus. Isso, pode ficar aqui. Vocês estão bem? Tudo em paz? Amém. Amém, irmãos. Deixa eu ler o texto que nós sempre lemos, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é o que nós dizemos continuamente: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Nós temos aqui o pão, o suco da uva, simbolizam, representam o sangue e o corpo do nosso Senhor. Quem que pode participar? Você que é crente no Senhor Jesus, já entregou a sua vida para Jesus, já deu testemunho, crê que você é salvo em Cristo Jesus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, espera a volta dEle, tem certeza da sua salvação, não pela sua bondade, mas pela graça, bondade e misericórdia dEle sobre a sua vida, o sangue dEle aspergido sobre a sua vida, só por isso. E é só por isso também que eu e você podemos participar desse memorial. Não é porque a gente está perfeito, não é porque a gente está sem pecado, mas é por causa da graça, é por causa do sangue do Cordeiro derramado sobre a nossa vida, que nos purifica de toda injustiça e de todo pecado. Então, se você faz parte desse povo, você pode participar conosco nesse momento. Mas baixe sua cabeça, coloque seu coração diante de Deus de forma especial, ore, agradeça ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. Quem sabe é momento de você pedir perdão a Deus, de você confessar. Saiba que você é amado de Deus, saiba que você faz parte dos planos de Deus, e tenha certeza absoluta de que o sangue dele te purifica de toda injustiça e de todo pecado. Faz isso, ore agora, agradeça por esse momento. Obrigado, Pai, obrigado porque a gente participa desse momento por causa da Tua graça e do Teu amor.
Que o nosso coração possa estar inteiramente voltados ao Senhor nesse momento. Aquela cruz, o amor demonstrado naquela cruz. Muito obrigado, muito obrigado. E que a gente viva cada dia mais trazendo essa certeza, essa convicção para o nosso coração. Perdão. É o que nós oramos, agradecidos e colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar em pé? Vira lá, aqui, Lili, Patrícia, Julinho, lá pro canto. Sangue
Glória a Deus. Alguém sem? Levanta a mão, deixa eu ver. Acho que não. Amém, irmãos. Pão, continua pão, mas agora feche seus olhos. Agora traz para mim e para você memorial daquele corpo que foi partido naquela cruz, por amor a você, por amor a mim, por amor a uma humanidade que se perdeu. E com isso Ele nos compra, Ele paga o nosso preço. Então, em memória daquele corpo que foi partido naquela cruz, participemos do pão. Era a nova aliança no seu sangue. Que aliança maravilhosa, que aliança perfeita, aliança eterna, aliança de salvação, aliança de perdão, graça, bondade, misericórdia, aliança que nos coloca na presença de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Sangue que foi derramado por mim e por você, em memória do sangue vertido naquela cruz por nós. Participemos do cálice. Amém. Baixe sua cabeça. A Patrícia vai estar agora agradecendo mais uma vez por esse momento, pela oportunidade que a gente tem de poder celebrar a ceia do Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, humildemente, Pai, nos colocamos na Tua presença. Amém, Deus. E agradecemos, Pai, por poder participar deste memorial, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por trazer ao nosso coração tudo aquilo que fizeste por nós, Pai. Amém. Pelos pecados derramados lá na cruz, Senhor Jesus. Amém. Nós te louvamos, nós te agradecemos e fazemos isso no nome santo e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Os cálices são descartáveis, tá? Crianças, vamos lá, crianças. Crianças. Tá aí? Tá. Que bom. Aí a criançada. Ô Gui, você não vai me complicar não. Sua mãe não. Quem que é? Você não complica a sua coleguinha visitante. Vamos orar, gente. Depois vou perguntar para ela se outro dia eu posso pedir para ela, tá? Hoje eu não vou pedir para ela não, porque eu não tenho essa liberdade. Amém, amém. Amém. Vocês conhecem a Rose? Conhece? A Rose vai ficar em pé e vai orar por vocês. Olha quem que vai ficar em pé aqui, olha. Ó, 1, 2, 3. Ó, vai ficar aqui à direita, ó. Ali, ó. Isso, já deu o microfone. Tá bom? Vamos baixar a cabecinha, criançada? Vamos lá? A Rose vai estar orando por vocês, abençoando a vida de vocês. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, ó Pai, por este momento na Tua casa. Amém, Deus. Nós somos gratos, ó Deus, por essas crianças que estão crescendo, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Que cada uma delas, ó Deus, possa gravar no coração tudo, ó Deus, que elas têm aprendido. Abençoe e proteja, ó Deus, a vida delas fora da igreja, ó Deus, tudo que elas também veem e aprendem. Que elas saibam, ó Deus,
diferenciar, ó Deus, o Senhor em todos os lugares, Amém, Pai. Deus. Abençoe, ó Deus, os professores que estão ali, ó Deus, esperando. Abençoe os pais, ó Deus, os responsáveis de cada Amém, um. Pai. Que eles possam, ó Deus, estar sempre trazendo eles na casa do Senhor. Amém. Louvado seja, Deus, por este culto. Fale conosco, também fale no coraçãozinho deles, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém, crianças. Vão lá? Isso. Amém, irmãos. Amém. Deixa a criançada acabar de descer. Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Colossenses. Nós temos aí meditado nos últimos 2 domingos que eu estive aqui. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Deixa eu pegar a partir do versículo 9, conquanto eu vou começar a partir do versículo 10, mas vamos lá. Diz aí, palavra de Deus: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, falando à igreja de Colossos, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que vocês tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém. Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor, agradecidos por esse momento, agradecidos por essa noite, agradecidos pela Tua palavra, na certeza de que o Senhor usa sempre a Tua palavra para poder trabalhar no coração de cada um de nós. Precisamos, e como precisamos, Pai. Então, em nome de Jesus, nós queremos agora colocar esse tempo diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja aí nos abençoando, pedindo que o Senhor esteja falando conosco, pedindo que o Senhor, por meio dela, nos transforme e que o Senhor haja conforme o Teu poder, a Tua vontade e de acordo com a necessidade do coração de cada um de nós. Então eu oro nesse momento, colocando esse tempo agora nas Tuas mãos e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu não sei quantos estavam aqui nos domingos passados, mas a gente conversou aí a respeito dos primeiros versículos, começando no versículo 3, dissemos aí algumas coisas desse texto, porque Paulo nesse texto, e lembrando um pouquinho daquilo que nós falamos nos 2 domingos passados, que eu estive aqui, quando Paulo aí a partir do versículo 3 até o versículo 8, ele nos apresenta, que nós vimos no primeiro domingo que eu disse, que eu conversei com vocês, ele nos apresenta motivos para poder agradecer a Deus em virtude desses irmãos, em virtude dessa comunidade, em virtude dessa igreja de Colossos, motivos pelo qual ele agradece a Deus pela vida desses irmãos, e os motivos que nós destacamos foi a fé demonstrada na pessoa de Cristo Jesus, o segundo, o amor demonstrado aos santos, e o terceiro, a demonstração da esperança eterna. Então esses são motivos pelo qual Paulo agradece ao Senhor, agradece a Deus
por causa da vida desses irmãos, por causa da vida de Colossos, da igreja de Colossos. Ele fala: olha, nós temos que agradecer a Deus, porque a gente percebe, se fala, se ouve falar de vocês, e o que se ouve falar de vocês é isso, o amor, o amor que vocês têm demonstrado pelos santos, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, e essa demonstração da esperança na vida eterna. E aí, na sequência dos versículos 9 a 10a, a gente viu aí motivos de intercessão também que Paulo apresenta pela vida desses irmãos, pela vida da igreja de Colossos. Ele apresenta aí alguns motivos que precisa se orar por essa igreja, e na verdade, esses motivos de oração que Paulo apresenta, dizendo que ele pede a Deus, são motivos de oração para a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos, inclusive para a nossa igreja. Ele apresenta aqui pedidos. Que pedidos? Primeiro, nós pedimos a Deus que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então é nossa oração, eu oro diante de Deus, pedindo que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele diz: oro a Deus, nós pedimos também que vocês sejam cheios de sabedoria e de entendimento espiritual, para que vocês possam de fato saber como é que serve a Deus, como é que se vive a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus, porque muitos enganadores e muita coisa há que de repente não tem nada a ver com vontade de Deus. Então que vocês tenham discernimento espiritual, que vocês tenham sabedoria para poder saber discernir isso e de fato viverem a vontade de Deus. O terceiro, para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, que vocês possam viver, que a vida de vocês seja uma vida que dignifique o Senhor, aquele que é Senhor da vida de vocês. Então ele diz que ele pedia isso. E por último, que essa igreja pudesse ter condições, que a vida desse povo em tudo agradasse a Deus. Então quando a gente lê esses pedidos aqui de Paulo, que ele fala com relação a essa igreja, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, cheios de sabedoria e entendimento espiritual, que vivam de maneira digna do Senhor, para que possam agradá-lo em tudo. Isso é uma oração que deve ser constante na vida da igreja, porque a igreja do Senhor precisa viver isso, viver assim. Você ligou? Ok. Porque a igreja do Senhor precisa viver assim. Então esses pedidos de Paulo têm a ver com a igreja do Senhor de todos os tempos. Eu e você precisamos viver dessa forma, eu e você precisamos buscar agradar ao Senhor em todas as coisas da nossa vida. Agora, hoje a gente vai continuar mostrando aqui um pouco daquilo que Paulo apresenta, como é que a gente agrada ao Senhor, e eu creio que eu e você sabemos. Como é que se agrada ao Senhor? Qual é a vida que agrada ao Senhor? Mas aqui ele trabalha umas questões nesse sentido. E por que que Paulo fala isso? Porque eu e você, que somos homens e mulheres, que pertencemos ao Senhor, nós sabemos que é desejo do Senhor que eu e você possamos ter uma vida que o agrade. Quando nós lemos alguns textos, como por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:1, também de Paulo, ele diz assim: olha, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de como deveis andar e agradar a Deus, assim também andeis, agradando a Deus. Quando a gente lê Romanos, capítulo 12, que eu e você poderíamos falar de cor, rogo-vos, pois, irmãos, enfim... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida que quer agradar a Deus. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e nós somos homens e mulheres que queremos com a nossa vida agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé e crer que Ele existe para poder agradá-lo. Quando a gente lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 5, 9 diz: por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E Efésios capítulo 5, eu vou ler ali do versículo 8: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E procurai conhecer, discernir o que é agradável ao Senhor. Por que eu e você precisamos procurar conhecer, discernir o que é agradável ao Senhor? Porque a minha vida e a sua vida, nós temos conosco que a nossa vida é para poder agradar ao Senhor. E aqui então, o que Paulo faz é mostrar para mim e para você, e agora voltando ao texto de Colossenses, esse propósito da nossa vida de agradar ao Senhor. No texto aqui, ele diz, vamos lá, como é que a gente vive de forma a agradar ao Senhor? Ele vem começando, frutificando em toda boa obra. Você pode falar comigo? Frutificando em toda boa obra. Isso é uma vida que agrada ao Senhor. Homens e mulheres de Deus que frutificam em toda boa obra para poder agradar ao Senhor. É interessante quando a gente lê Mateus capítulo 5, olha lá. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5. Olha lá o versículo 16. Mateus capítulo 5, 16, palavras de Jesus. Diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz também lá em Salmos 1, que nós somos como árvores justificados, né? Então como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o quê? O seu fruto na estação própria. Então a grande questão, vidas, o que Paulo escreve aqui é que eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos com a nossa vida frutificar com boas obras, para que Deus seja glorificado e para que Deus se agrade da nossa vida. Por isso diz também lá em João que Ele nos poda quando a gente dá fruto, Ele nos poda para que a gente faça o quê? Dê mais frutos ainda. Queridos, e frutos não tem a ver com gente convertida. Mesmo porque pode ter certeza que quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar para você quantos você converteu. Você não converteu nenhum. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Eu e você somos convocados a dar testemunha. Nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos discípulos que procuram viver de acordo, mostrar o que Deus fez na nossa vida e o que Deus faz na nossa vida e pode fazer também na vida deles, mas nós não convertemos absolutamente ninguém. É obra do Espírito Santo de Deus. Então não descansa o coração. Eu já vi gente, pastor, eu tenho uma preocupação grande, eu já vi um pastor perguntando quantas pessoas eu converti, quantas pessoas se converteu, e eu não lembro de ter convertido nenhuma, eu não sei, a minha mão vai estar vazia. Eu falo, não, meu irmão, o que Deus vai requerer da nossa mão é o testemunho de vida que nós demos, é a vida que nós vivemos. Então quando fala aqui em frutificar em toda boa obra, que agrada ao coração de Deus, é viver o evangelho do reino de Deus. Frutificar em toda boa obra é viver o evangelho do reino de Deus. O que é viver o evangelho? É viver o amor,
é viver a graça, a bondade, a misericórdia, é viver a vida levando Deus em conta, é viver a vida para a honra e para a glória do Senhor, é cuidar da sua esposa, é cuidar do seu esposo, é abençoar quem precisa ser abençoado, está do seu lado, é amar, é abraçar, é viver a vida do reino de Deus, graça, bondade, misericórdia, perdão. Você já perdoou? Você está guardando mágoa, você está guardando rancor? Frutificar em toda boa obra é perdoar. Frutificar em toda boa obra é pedir perdão. Frutificar em toda boa obra é se arrepender. Frutificar em toda boa obra é viver o Evangelho, a boa nova em Cristo Jesus, de salvação, de graça, de bondade e misericórdia. Isso agrada o coração do Senhor. E nós, homens e mulheres de Deus, nós somos convocados, chamados, libertados para isso. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do ódio, nós não somos mais escravos da vingança, nós não somos mais escravos do egoísmo, nós não somos mais escravos do orgulho, nós não somos mais escravos da vaidade. Homens e mulheres que foram libertos, que podem viver uma vida diferente nesse mundo, uma vida abençoada e que abençoa. Então aqui ele diz, ele fala para essa igreja que eles pudessem agradá-lo em tudo. Agradar como? Frutificando em toda boa obra. Então, meu irmão, é a vida que eu e você vivemos, os nossos relacionamentos, o quanto as pessoas olham para a gente e podem perceber na nossa vida o amor de Cristo, o favor de Cristo, a bondade de Cristo, o perdão do Cristo, a generosidade do Cristo. Isso é frutificar em toda boa obra. E o meu desejo é que, de fato, a gente possa viver igreja desse jeito. Ser igreja, segundo o reino de Deus, segundo o poder de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque essa é uma igreja que agrada o coração de Deus. Eu não tenho que agradar vocês, eu tenho que agradar a Deus. Vocês não têm que me agradar, vocês precisam agradar a Deus. Eu não tenho que olhar para vocês e dizer, eu preciso agradar essa igreja, senão amanhã eu estou na rua. Não vou pregar mais sobre pecado. Esse negócio de falar de cruz, de sangue, de pecado, isso aí não dá ibope. A gente vai pregar agora só coisa boa. Sabe aquilo que você quer ouvir? Você é filho amado de Deus. Amém, verdade. Você é mais do que vencedor. Amém, verdade. Deus está com você, verdade. Agora eu não vou dizer para você, ó, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais luta, você vai vencer tudo. Você está doente, então tem coisa errada, tem pecado na sua vida porque você está doente. Você perdeu a questão, tem pecado, está em pecado. A sua esposa aprontou, seu esposo tem pecado aí. Eu não vou, não. O que eu preciso falar para vocês é aquilo que a palavra fala, aquilo que Jesus espera que eu fale, aquilo que Jesus espera que eu diga. Vocês já viram agora não pode, esse negócio de mídia é um problema, né, de gravação. Porque a gente lembra do passado, aí vai que a ovelha que fez está vendo, está ouvindo. Vai que a ovelha que fez está vendo e está ouvindo aí. Mas eu quero crer que não, deve estar na igreja essa hora, e não vai falar, e não vai ver, acho que nem no futuro. Mas no passado, quando eu já falei isso aqui, então não tem problema não. Quando eu pregava em outra igreja que eu era pastor há 20 e tantos anos atrás, que ia lá uma pessoa importante, a pessoa, pastor, o senhor pegou pesado, o senhor não viu quem estava aí? O senhor pegou pesado hoje, não precisava ter falado isso, de repente não volta mais. Eu falo, não, minha irmã, descansa o coração. Eu falei o que
o que Deus já tinha falado comigo. E eu vou falar para vocês, acabei batizando essa pessoa. Acabei batizando. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo na vida e no coração. Não sou eu. Eu tenho que pregar aquilo que a palavra ensina. Independente se corta, independente se constrói, independente de qualquer coisa, é palavra de Deus. Então aqui, a primeira grande questão que Paulo diz é que uma vida que agrada a Deus é uma vida que frutifica em toda boa obra. Toda boa obra. E ele continua, uma vida que frutifica em toda boa obra e uma vida que cresce, olha só, frutificando em toda, agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Uma vida, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que busca crescer em conhecer a Deus. Por isso o texto que a gente conhece lá de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E presta atenção, não é conhecer do Senhor, é conhecer o Senhor. Porque a pessoa pode saber tudo de Deus, dizer pelo menos que sabe, né? Eu sei de Deus, é assim, Deus é assado, Deus, mas não conhece Deus. Sabe tudo dele, mas não conhece. Eu posso estudar a respeito de você aí, a gente estuda. Quem conhece o presidente tal, fulano tal? Aí eu conheço, li tudo sobre ele. Mas você não conviveu com ele. Você não viveu com ele. Você não andou com ele. Você sabe daquilo que você leu a respeito dele. Então aqui é conhecer Deus, e conhecer é ter intimidade. E aí eu lembro de Jó. Jó diz o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, de andar com o Senhor, de conversar com o Senhor, de ouvir a tua voz, de intimidade. Então Paulo diz que essa igreja, para que ela possa agradar ao Senhor, tem que ser uma igreja que busca conhecer a Deus, viver diante de Deus, conversar com Deus, como se conversa com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com qualquer um. Vai lá no seu quarto, fala: Deus, eu estou aqui diante do Senhor, eu quero falar contigo, se dá a conhecer, eu quero te conhecer mais, eu preciso te conhecer, eu preciso ouvir a tua voz. A palavra de Deus diz que os segredos do Senhor é para aqueles que são seus íntimos. E a gente sempre fala, Deus não tem filhos preferidos. O que Deus tem são filhos que o buscam, filhos que querem se aproximar dele, filhos que o preferem. A questão não é Deus, somos nós. Somos nós. Não é que Deus ama mais o irmãozinho que está do seu lado. É que o irmãozinho do seu lado vive mais na presença desse Deus, busca mais esse Deus, tem mais sede desse Deus, conversa com esse Deus, tem tempo para esse Deus. E aí ele experimenta mais da graça, da bondade, da companhia desse Deus. E sabe qual é a boa notícia? É para todos os filhos. É para todos, para mim e para você. Para mim e para você, queridos. Só que a gente só vai conhecer o tanto que a gente se dispõe a estar junto. Eu conheço um pouquinho mais da Andy, porque eu estou casado com ela há 27 anos. Eu sei um pouco dela, não sei tudo não. Eu acho que eu vou viver a vida inteira, não vou conhecer tudo. Mesmo porque nem eu não me conheço direito. Mas assim, de vez em quando eu me assusto comigo mesmo. E quanto mais com ela, né? É a mesma coisa ela, de vez em quando ela assusta comigo. Ela sabe dos meus defeitos, mas de vez em quando, eu não sabia, não é possível, eu não tinha casado com você se eu soubesse disso não. A gente é desse jeito. Então assim, só que é interessante a palavra de Oséias: conheçamos o Senhor e prosseguimos em conhecer, prossigamos em... Por quê? Porque não tem fim, gente. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu conheço a Deus, e mais eu quero conhecê-lo. E quanto mais eu conheço, mais eu tenho para conhecê-lo.
Deus é ilimitado em todos os sentidos. Então aqui, Paulo olha para essa igreja e diz: olha, o desejo de Deus é que vocês busquem conhecê-lo mais e mais. Você quer agradar ao Senhor? Marca um horário com Ele na sua agenda todos os dias. Nós reclamamos tanto, né, de médico. A gente tem até convênio, liga para a Unimed, eu queria marcar com esse médico. Então, esse aí é para daqui 2 meses a gente consegue marcar uma consulta. A gente fica bravo, mas eu pago o plano de saúde para quê? Essa coisa, mas eu vou dizer para vocês, gente. Eu confesso para vocês que eu acho que se tem alguém esperando a nossa agenda, horário na nossa agenda, é Deus. É Deus. A gente arruma agenda para tudo e para todos, mas a gente não raramente esquece de colocar Deus, um horário para Deus na nossa agenda. Pastor, eu não leio Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Aí uma coisa que eu nunca me esqueço, que eu não sei lá que pastor que falou isso, é um desses pastores aí, que se tem uma coisa que vai ficar escancarado, é o tempo que a gente tinha nos Faces, nos Instagrams, nas redes sociais da vida, e a gente tem coragem de dizer que não tinha tempo para Deus. Não é bom nem esticar isso, né? Vamos deixar para lá. Mas o que ele diz aqui, que agrada a Deus, cresçam no conhecimento de Deus. Que a gente possa viver a vida assim, dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou de andar contigo. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Terceiro, ele continua: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Isso aqui é interessante, porque ele diz que quando a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, em relacionamento com Deus, em ver Deus, em enxergar Deus e andar com Deus, o texto diz que nós somos fortalecidos. Esse crescer, que é conhecimento, que é andar, conversar, estar junto com Ele. A palavra diz que quando a gente faz isso, nós somos fortalecidos. Olha só, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Então andar com Deus, conversar com Deus, caminhar com Deus, estar todos os dias diante de Deus, vai fazendo de mim, de você, um homem, uma mulher forte, para vencer as lutas, as dificuldades e mais. E aí sim vem aqui essa questão do outro ponto que eu coloquei aqui. Porque a gente vai crescendo, vai fortalecendo na glória do Senhor, vivendo esse conhecimento, essa intimidade. E aí ele coloca aqui: vivamos a vida cristã. Olha só, para quê? Como é que a gente agrada ao Senhor? Então a gente vai crescendo, a gente vai sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Para quê? Agora ele vem mais uma questão que agrada a Deus, o coração de Deus. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. O que eu trouxe com isso aqui? O que agrada o coração de Deus? Quando a gente vive a vida cristã com perseverança, paciência, alegria e totalmente agradecidos a Ele por tudo que Ele fez e tem feito por nós. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Olha só, para que vocês tenham perseverança. Por quê? Porque a nossa luta aqui embaixo é complicada, gente.
O inimigo, as circunstâncias, tudo querendo nos afastar de Deus, nos roubar de Deus, arrastar nossa fé, tirar nossa fé, nos mandar para longe de Deus. Mas quando a gente se aproxima de Deus e vive nessa perseverança diante dele, nessa intimidade, diz aqui que a gente pode viver essa vida cristã com perseverança, com paciência, com alegria e totalmente agradecidos a Deus por tudo. Essa é a vontade de Deus para convosco. Que sede agradecidos. Agradecei ao Senhor por todas as coisas. Isso agradece ao Senhor. Isso engrandece. Isso glorifica. Essa é uma vida que agrada ao Senhor. Por quê? Porque uma vida que persevera diante das lutas, uma vida que persevera diante das dificuldades, uma vida que persevera diante das investidas do inimigo, uma vida que persevera diante das ciladas do inimigo, uma vida que persevera mesmo diante da dor e do sofrimento. Não, Deus, é o meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Perseverança. E ainda o texto diz, faz questão de dizer, com alegria e com paciência. Paciência. Então, meu irmão, guarda essa palavra. É uma palavra que eu amo, viu? Vocês sabem disso. Paciência. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Tem paciência. Esperei. E ele... Paciência. Acalma o seu coração. Não se desespere. Acalma. Isso agrada o coração de Deus. E a gente vive assim, e totalmente agradecidos a Ele por tudo. E agradecidos, olha que coisa interessante. Olha o final disso aqui que nós lemos. Crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, e isso com alegria, e ainda dando graças ao Pai. Porque esse Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, totalmente agradecidos a Ele por tudo que Ele fez por nós, através do seu Filho amado. E hoje nós celebramos isso aqui. E hoje nós celebramos através desse memorial do pão que simboliza o corpo e do suco da uva aqui que simboliza o sangue do nosso Senhor. E a palavra aqui diz para mim e para você que nós temos que ser agradecidos, porque por causa disso Ele nos tirou do poder das trevas. Nós não somos mais das trevas, nós agora estamos no reino da luz, no reino do seu Filho amado. Ele fez isso por nós, nos tirou no domínio, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. A redenção, o perdão, o pagamento pelo nosso pecado, pela nossa falha, pelas nossas faltas, a saber, o perdão dos nossos pecados. Isso aqui agrada o Senhor. Isso aqui agrada o Senhor. O Senhor olhar para o nosso coração e ver que eu e você somos totalmente agradecidos a Ele, pela certeza de que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Agrada a Ele a convicção que temos de que não somos mais escravos do pecado. Podemos olhar para o pecado e dizer não. Agrada a Ele ver em mim e você a certeza de que nós somos homens e mulheres
que se conhecem, se sabem pertencentes a Ele, se conhecem, se sabem remidos, lavados, comprados, e homens e mulheres que por fim herdarão a vida eterna. Isso agrada o coração de Deus. E eu e você precisamos viver para poder agradar o coração de Deus. Se somos de Deus, queremos agradar a Deus. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que a gente possa viver de tal forma agradar a Deus. Dizer assim: obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, pelo sangue derramado naquela cruz. Obrigado, meu Senhor, pelo que o Senhor fez, tem feito e vai fazer por mim. Meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos sair aqui nessa noite, sabendo que a nossa vida é uma vida que tem que ser vivida para agradar o nosso Senhor e Salvador. O nosso Senhor foi para a cruz. E se a gente traz à memória esse momento, nós somos obrigados a lembrar que em determinado tempo Ele chega diante do Pai e diz: se possível, afasta de mim esse cálice, por conta de tudo aquilo que Ele ia viver. Mas, segundo o livro de Hebreus, Ele não quis agradar a si mesmo, mas Ele quis e Ele foi obediente ao Pai. E essa obediência o levou à cruz, por amor, e por obediência ao Pai, por amor a mim e a você. Então o meu desejo é que eu e você possamos sair daqui nessa noite, pelo menos com o desejo de viver a vida agradando o Senhor, em tudo. Tem hora que vai doer, tem hora que vai ser difícil, tem hora que você vai dizer assim: ah, não vai dar, não tem jeito, eu sei qual é a vontade de Deus, mas não vai dar. Mas a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. A palavra de Deus diz que o poder de Deus age em nós por meio da ação do Espírito Santo. E aí a gente olha, o Espírito trabalha no nosso coração e diz: vai dar, estou contigo. Você não vive a minha obra, você não vive a vida do meu reino sozinho. Eu estou aqui, eu estou aqui, porque sem mim nada podeis fazer. Mas Ele caminha conosco, Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele nos dá vida, Ele nos dá vida e vida em abundância, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade, para que a gente possa viver a vida que o agrada. Então, meu irmão, minha irmã, saia daqui nessa noite com o desejo no seu coração de viver a sua vida agradando a Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão.
Deus, aleluia, aleluia. Baixe sua cabeça. Oh Deus, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para a tua maravilhosa luz. Muito obrigado porque não somos mais escravos do pecado. Muito obrigado porque somos filhos amados do Senhor. Muito obrigado porque agora em Cristo Jesus, pela fé, podemos viver a vida agradando ao Senhor. Agradando ao Senhor. O meu desejo, a minha oração nesse momento, pela minha vida, pela vida dessa igreja, Pai, é que nós possamos sair daqui nessa noite desejosos de viver uma vida que agrada ao Senhor, que glorifica o Teu nome, que exalta o Teu nome, que dignifica o Teu nome, porque nós somos aqui nesse mundo embaixadores do Senhor. Nós somos aqui nesse mundo discípulos do Senhor. Nós somos aqui neste mundo testemunhas vivas do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Muito obrigado. Eu oro agradecido agora e colocando a vida, o coração, a história de cada um nas Tuas mãos, e faço isso em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Amor da minha vida. Vamos conhecer nossos visitantes pela primeira vez. Levanta sua mão, que nós temos uma equipe para entregar uma cartinha, pela primeira vez. Tem aí hoje? Não. Acho que não tem não, amor. Ah, lá atrás, olha. Tem lá atrás. Lá em cima, primeira vez. Aqui na frente tem um jovem aqui, né? Benção, né, Michele? Aqui? Isso, atrás da Michele, aqui. Ah, aqui, ali. Acabou? Gente, Deus abençoe. Brigadão pela presença. Em nome de Jesus, o meu desejo é que você se sinta bem em nosso meio. Cada um de vocês, ok? Vamos lá para a nossa semana PIB. Terça-feira, como eu sempre falo aqui, né, um exército de oração tem se levantado através das mulheres, das mães que oram, né, Nádia, Denise. Tem sido uma bênção. Então, venha você também, toda terça às 19 horas. Na quarta-feira, nosso culto, né, de oração. Eu coloquei ali que demais encontros serão confirmados, porque durante essa semana a gente vai ter reunião, né, de ministérios, ensaio do coral, mas a gente vai confirmar até terça-feira. Domingo, nosso EBD às 18 horas. Gente, tem sido uma bênção. Graças a Deus, hoje tivemos uma boa, né, vários irmãos ali. Então, venham, porque nós retornamos hoje com a EBD. Faltaram muitos. Faltaram muitos também. Cadê, né, Edmilson? Faltou uma turminha boa. Gente, estudo de Apocalipse. Puxa. Quem não está vindo, está perdendo. Tá? 19h15, nossa celebração, como sempre. Agora, alguns recadinhos específicos. Vamos lá. Doação de alimentos. Irmãos, a gente tem abençoado várias famílias. A Marília está aqui, ó, né? Nossa líder aí de ação social. Tem sempre preparado cestas básicas, agasalhos, né? E tem abençoado famílias. Então, não esqueçam de trazer o seu alimento. Esses dias ela até colocou lá no grupo, né, da igreja, estava faltando pó de café, óleo, sal, né? Então tragam, para a gente estar sempre com uma cesta ali à disposição, porque qualquer irmão que está aqui entre nós, que precisar de uma cesta, a gente está aqui para servir. E também, né, algum conhecido seu ou pessoas aí que estão precisando. Temos feito mais uma ação social através do Mães que Oram, através da ação social, do Ministério de Missões também, ó, Varal Solidário. Esse varal está acontecendo toda sexta-feira, aqui no portão da igreja, né, aqui fora, das 14h30 às 17h. Na próxima sexta vai ter, né, Nádia? Quem tem aí roupa em bom estado, sapato em bom estado, pode trazer, né, e frutificar nessa boa obra aí. E tem sido uma bênção, porque cada pessoa que vem receber a doação também recebe uma oração, tá bom?
Olha só, teremos agora, dia 16 de agosto, a partir das 15 horas, né, o seminário para casais. Interessante esse tema, né, gente? Os perigos modernos na vida do casal. Então, um casal muito abençoado, que já nos abençoou no ano, acho que passado, né, retrasado, né, Elinho? Há 3 anos, isso. E eles estarão novamente conosco. Então, se inscrevam com Hélio e Selma. E vai ser uma tarde muito abençoada, noite abençoada, vai terminar com jantar. O valor está ali, né, R$ 90 por casal, incluso o coffee break, o jantar e o seminário, tá bom? Continuamos, olha só, pedindo, né, irmãos que queiram aí usufruir, né, ou exercitar seus talentos aí no Ministério de Comunicação. Precisamos de pessoas, né, para ajudar em transmissão, projeção, foto. Sempre, né, é bom ter mais pessoas para a escala. Câmera. Hoje tem uma bênção lá atrás. Ó. O Leozinho está no som e a filhote dele está na projeção para nós. Olha que fofinhos. Né, então é muito bom, né, ver pessoas trabalhando. Então, só falar com o irmão Cláudio, tá bom? Aí, antes dos aniversariantes, quero chamar aqui o César, a Maria, né? Cezinha e a Maria. Antes do Cezinha, pode vir, Cezinha com a Maria, deixa eu dar um aviso aqui também. Dia 17, eu vou trazer depois o aviso, mas colocar aí, a pessoa também vai mandar para mim. A gente vai ter um projeto aqui na igreja, dia 17 agora, domingo, acho que vai começar às 8 até às 5 da tarde, que chama-se Projeto Visão Saudável. Não sei quantos já ouviram a respeito. É um pessoal de fora que vem e eles vão fazer exame de vista de graça. Tá? Eles têm uma empresa e vão também oferecer tanto armação quanto óculos com preços bem mais tranquilos. Então, a gente vai estar passando aí, daqui a pouco eu vou estar passando isso melhor para a igreja, que vai ser domingo, dia 17, sua agenda aí. De repente, você está precisando fazer exame, enfim, a gente vai ter aí médicos fazendo esses exames e você vai poder, se quiser também, ele vai fazer os exames, não é que você vai ter que comprar óculos. Você vai pegar a receita e aí você vai poder ver ali se interessa ou não. Enfim, ok? Então, dia 17 de agosto vai ter isso aí. E é bom lembrar que é um projeto até missionário, né, que esse irmão já faz em várias cidades e agora chegou a nossa vez aqui, tá bom? Estou com esse casal maravilhoso aqui, né, pela graça de Deus, César, carinhosamente Cezinha para mim, porque tudo eu falo no inho, né? E a Maria, sou Mariinha, que ficou meio estranha aí, a Maria mesmo, né? Mariinha era minha bisavó, Mariinha. Cezinha hoje em dia não usa mais não. E eles estão assumindo, irmãos, nossos adolescentes e jovens, claro, com todo o nosso apoio, né, apoio do nosso pastor Edmilson, Lilinha, da Rose, todos que já têm ajudado, e eles têm um convite especial para fazer para os pais e adolescentes e jovens. Boa noite, irmãos, tudo bem? Bem. Pessoal, primeiramente, a gente entende o encargo e a responsabilidade, né? A gente queria fazer um convite para vocês, inclusive para que vocês entendam um pouco do nosso coração e daquilo que nós temos feito juntamente com os pastores, né? Para poder preparar um projeto de longo prazo com os adolescentes e os jovens da igreja, ok? Então, nós queríamos fazer um convite, um convite que gera um certo compromisso com os pais, principalmente dos adolescentes da igreja. Então, se você é pai, a partir de 13, né? 12. Se você é pai de adolescente, a partir de 12 anos, tá? Nós queríamos te convidar, te convocar para estar conosco no sábado, dia 23 de agosto, aqui mesmo na igreja, às 19 horas, porque nesse sábado nós vamos ter um tempo aqui para poder apresentar para vocês, primeiramente, quem são esses que vos falam. Né? Que chegou aí do nada, brotou aí, não. Tem que entender por que estamos aqui, qual é o propósito do Senhor para a nossa vida e por que nós fomos plantados aqui nessa estação. E eu creio que meus filhos vão também ser plantados aqui, né? Então, nós queremos ter esse tempo de qualidade com vocês, tá? Então, um convite, sábado, 23 de agosto, às 19 horas, ok? E temos também um convite para os jovens e adolescentes também, que já congregam aqui na igreja, que têm um compromisso, são assíduos aqui.
Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu vou me assustar, mas porque a senhora falou que era um número, mas eu olho para cá, eu vejo muito mais. Não, em pé? Eu pedi para levantar a mão. Quem é jovem, adolescente, a partir ali dos 12, 15 até os 20, 25, 30 anos? Você que é jovem, 30, 35 mais. Agora, se você não levantar a mão, é porque, meu irmão, desculpa, você... O que está acontecendo com você, irmão? Agora, é sério. Você, adolescente, jovem, faixa etária, pode ser a partir ali dos 12, 15, até 35 mais, não tem problema. Eu queria ver você aqui, levante sua mão. Vigia, irmão. Levanta essa mão aí, ó. Tem um ali, ó. Tem outro ali. Levanta a perna. Nós queremos convidar vocês também. Temos um convite para vocês também, que é também nesse sábado 23. Só que vai ser às 20 horas. Né? Então, é uma reunião seguida da outra. E essa reunião ela tem como um propósito nos conhecermos, né? Para que a gente possa se envolver. E nós temos uma visão e nós entendemos que a igreja é o presente de Deus para aquele que recebeu Jesus como Salvador. E a igreja ela é o jeito de Deus de nos ensinar a ser família. Não existe igreja sem comunhão, irmão. Não existe a vida de um crente salvo sem o outro perturbando do lado ali. É um afiando o outro, é um crescendo com o outro, desenvolvendo as nossas salvações. Falei certo, né? Estuda letras, né? Então o convite é esse, tá, irmão? 23, sábado 23 de agosto, nós queremos ter esse momento com vocês, queremos conhecer vocês, queremos que vocês nos conheçam o nosso coração. Não importa se você tem os seus 30, 35 anos e você já tem filhos. Isso vai ser uma bênção para nós, porque nós estamos aqui querendo construir família aqui dentro, para que a gente possa ser exemplo para esses adolescentes, para esses jovens. Então fica o nosso convite, tá? Que Deus abençoe vocês. A nossa agenda ela vai começar em setembro. Então, em setembro começam, de fato, as atividades. Nós queremos ter um tempo com vocês de qualidade antes disso, para que vocês estejam conosco nessa empreitada. Amém? Amém. Você quer falar? Não, né? Não vai falar nada, não. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso? É isso. Aniversariantes, então? Isso. Então, vamos lá. Aniversariantes. Eu não sei quem está aí hoje. Tem o Marquinho. O Marquinho está aí, não? Acho que não. Tem uma turma que foge. Quem está lá? Aniversariante, vem cá na frente. Quem fez aniversário, vem cá. Cadê? O seu nome está aqui já. Esse aqui, carioca, não precisa nem chamar, que já é desse jeito, rapaz. Anderson está aqui, que Deus abençoe. Aniversário. Jovita também está aqui, Jovita, seu nominho. E tu, homem de Deus? Hã? Domingos. Deixa eu colocar aqui. Esse é visitante, gente. Legal. Domingos, que Deus abençoe também. Obrigado pela presença aí. Marquinhos, Soninha, tá aí, a Sossó? Sozinha também, ficou lá. Como é que você deixou sua mãe em casa? Sossó, depois. A Sossó também, que Deus abençoe aí, a Sossó. Carol vai fazer que dias? Carol, vem cá. Carol vai viajar, Carol estuda fora. A gente vai estar orando pela Carol também, que vai estar fazendo aniversário. Que Deus abençoe e cuide cada dia mais aí, em nome de Jesus, da Carol. Jovitinha está aí com a gente. E aniversário de casamento, gente. Esses aqui, se vocês lembrarem, lembrem sempre deles, mas de forma especial da esposa, tá? Orem muito pela esposa, coloque diante de Deus a vida dela. Alvarília e Silvana. Eu tenho colocado até o grão de bico, mas eu tenho visto que só Deus na casa. Deus te abençoe, Silvana. Cada dia mais em nome de Jesus.
Ó, Marinho, Deus te cuide. Esse homem é o que me deixa bonito, gente. Corta meu cabelo, ó. Vocês viram que eu cortei o cabelo? É ele, ó a propaganda aí, ó, Marinho, ó. É o meu cabeleireiro. É ele que eu chego lá e falo, eu vou te deixar bonito. Eu falei, não, você não vai me deixar bonito. Bonito eu já tô. Você vai me deixar arrumado. Você vai arrumar o cabelo. Isso aí não tem jeito. Aí ele fala, mas e eu? Eu falei, não, você não tem como ficar bonito, não. Você tem que... O que ficar, ficou aí, porque não tem jeito, cara. Tem mais, gente? Aniversariante, não? Eu acho que são esses, né? Tá bom, vamos lá, 1, 2, 3. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e ajude. Que o Senhor te conceda luz, paz e saúde. Amém. Vamos ficar em pé? A gente vai estar orando por eles agora. Eu já quero agradecer mais uma vez a todos que nos visitam, os irmãos da igreja. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E obrigado pela presença de cada um. Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor. Agora eu quero te agradecer por essas vidas, Pai. Pelo irmão Domingos, pelo Marquinhos, pela Soninha, pelo Anderson, pela Jovita, pela Simone, pela Carol. Pedindo que o Senhor esteja aí, Deus, abençoando essas vidas em nome de Jesus. Obrigado por essa data, e o nosso clamor diante do Senhor é para que essa data repita-se muitos anos, e que em todos eles possam perceber o teu amor, o teu cuidado, a tua direção em nome de Jesus, Pai. E obrigado, muito obrigado por essas vidas. Agradeço também pela vida do Alvarilho, da Silvana, que completaram mais um ano de casamento. Que o Senhor os abençoe, que seja um lar ricamente abençoado, que eles experimentem aí na tua presença o melhor da vida a dois, em nome de Jesus. E obrigado pela presença deles também entre nós. Cuida de cada um daqueles que estão aqui, Deus, que o Senhor agora nos leve debaixo do teu cuidado e da tua proteção e nos dê aí uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo repouse sobre a vida de todos aqueles que estão aqui e sobre a vida do teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, beijão no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.